Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, fazendo análise do 7º episódio de Herdeiros de Guanabara. Quando não tiver nenhuma pauta, eu sempre vou exibir justamente o Herdeiros de Guanabara, até mesmo para realmente informar e continuar informando vocês sobre a que episódio eu estou. Estou no episódio 7, então sente no meu divã e vamos comentar sobre. E bom, na verdade da história, eu queria fazer uma coisa completamente antes. Eu já vi, tá? Eu já vi todo o episódio. Tá até aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá até aqui, ó. Eu vi todo o episódio. Mais um episódio que a gente já pode falar. Mas aqui eu resolvi fazer um pouquinho mais diferente, tá? Dos Herdeiros de Guanabara normais em que eu faço. E por quê? Porque tecnicamente falando, todo esse episódio do episódio 7, ele trabalha com a questão dos estereótipos, que é uma área justamente que engloba bastante a questão da psicologia. Não é à toa que esse foi o episódio que teve mais presença dos psicólogos do que qualquer outra coisa. Claro, teve como se fosse uma relação entre paciente/cliente e o terapeuta, mas é interessante a gente ver esse episódio. Primeiro eu vou falar sobre as características da situação. Segundo a distribuição geral desse vídeo, se fala muito sobre a questão ainda do preconceito contra as pessoas pretas e torcedores do Fluminense. Porque segundo o que eles falam, e que eles acreditam fielmente, o Fluminense é um clube elitista e racista, sem conhecer nada da história. E é claro, né, que isso daí é uma avaliação que realmente não condiz com a realidade. O Fluminense foi um dos primeiros caras que realmente se apropriou com a parte dos pretos. E não é à toa que... Qual o nome da série? Herdeiros de Guanabara, do próprio Chico Guanabara, que foi um dos primeiros elementos pretos realmente nessa história do futebol brasileiro e até mesmo do futebol mundial. O que acontece é que a gente pode ver ali, por exemplo, vários momentos da sua vida. A gente vê, por exemplo, o momento de criança, quando uma criança preta torce pro Fluminense e as outras pessoas falam assim: como assim? Você não sabe das coisas? Ou é muito estranho, porque eu não vejo, eu não sinto isso de você. E meio que a criança, que sempre é carregada muito com o efeito de esponja, entende assim: caramba, cara, todo mundo tá falando que eu tô errado. Será que eu tô errado? Será que torcer pro Fluminense é tão mal? E realmente é um trabalho muito grande e muito penoso para uma criança entender que, cara, não tem nenhuma situação de de transformar a sua identidade, a sua parte interna em si mesmo. Então fica muito difícil. Realmente, você tem de um lado todo mundo que acha que o Fluminense só tem uma identidade, uma cara, e do outro você tem os pais que sempre, ó, estão ali batalhando legal para você continuar a ser tricolor. Então sim, a gente já olha dentro desse cenário, internalizar, que é o nome. A gente já olha dentro desse cenário internalizado da criança, do adolescente preto e tricolor, uma luta grande que não tem em outros clubes. A gente já vê então aí um certo problema, que é justificado por uma ideia errada do clube.
que não tem nenhum aparato histórico nisso. E é claro, né, que ninguém sabe de onde surgiu tanto poder assim para uma informação falsa. E que ele tanto repete, ó, 1000 vezes uma história falsa sendo contada se transforma em uma verdadeira. Que é hoje. E as pessoas não procuram saber a resposta. E mesmo ainda adulto, ainda continuam com a mesma situação. Parece que vai mudar? Não vai mudar. Chega até uma lá que trabalhava justamente como... Trabalha com o Fluminense e fala assim, ah não, mas ela trabalha com o Fluminense. Ela não é tricolor não. Só que ela é tricolor. E aí meio que buga a mente das pessoas. Tipo assim, por que buga? Qual que é os seus indícios de falar que torcedor preto e Fluminense não é? E aí chega num ponto, né, interessante, que é o que eu falo sempre aqui. Que eu já falei sobre isso no meu canal. Sobre o Fluminense racista, parte 2. Que lá a história já tinha lá o vídeo, o texto do Vitor Costa falando sobre verde, branco, grená e preto. Excelente texto. Então o próprio vídeo, o próprio episódio mostra justamente isso. Como que é a dificuldade disso tudo. De realmente ser preto e tricolor. Se lá atrás, na viralização, mostrava justamente a questão de como é que é feito todo esse processo de se transformar em tricolor, que é difícil, que é penoso, que machuca, que dói na alma de pessoas pretas especificamente. Imagina realmente transformar isso para mais gente. Porque muita gente não conhece. Isso é normal saber disso. Numa sociedade em que desconhecimento e numa sociedade em que pouco se quer conhecer sobre aquilo específico e se fala daquilo apenas como uma ideia, é normal. Então, se eu fosse participar, eu quero só encerrar aqui como se eu fosse participar. Eu falaria assim, ó. Então, como terapeuta existencial humanista, eu sempre afirmo que a liberdade é o caminho mais preponderante para realmente se livrarmos do racismo estrutural da nossa sociedade. Porque o que ele está falando no vídeo inteiro do Herdeiros de Guanabara, ele fala sobre liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de vontade. Liberdade de expressão. E é disso que o existencial humanista trabalha. O conceito da liberdade, o conceito da responsabilidade. Agora você é um preto tricolor, você tem que ser responsável. Tem que ser responsável por você, por seus futuros filhos. É disso que a gente está trabalhando dentro do setting terapêutico. E é disso que eu quero trabalhar com vocês. Se identifique como fluminense. Saia pra rua como fluminense. Fale que você é fluminense. É só disso que a gente vai trabalhar melhor essa identificação de preto e tricolor. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscrevam no canal. Faça tudo para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.